Você sabia que mais de 300 milhões de pessoas no mundo têm algum grau de perda auditiva e que a maioria delas passou anos achando que não havia nada a fazer? E se eu te dissesse que um simples gesto de 90 segundos por dia pode começar a devolver a clareza que seus ouvidos perderam silenciosamente ao longo do tempo? Milhões de pessoas, depois dos 60 anos, convivem com sons abafados, com a sensação de que todo mundo fala baixo demais, ou com aquele zumbido incômodo que não vai embora. Elas pedem para repetir as frases. Elas se afastam de reuniões de família porque não conseguem acompanhar a conversa. Elas se sentem envergonhadas em restaurantes, em cultos, em qualquer lugar com barulho ao fundo. E o pior, elas acreditam que isso é o destino inevitável de quem envelhece. Mas será mesmo? A verdade é que a ciência descobriu algo que muda completamente esta história. Pesquisas recentes em audiologia e neurociência mostram que boa parte desses sintomas, os sons abafados, a dificuldade em ambientes com ruído, a sensação de pressão nos ouvidos, não vêm apenas do desgaste das células auditivas. Eles vêm de problemas que podem sim ser tratados, estimulados e melhorados em casa, sem equipamentos, sem remédios e sem gastar um centavo. Hoje você vai descobrir por que tantas pessoas com mais de 55 anos acordam com os ouvidos travados e o que está acontecendo lá dentro quando isso ocorre. Vai entender por que algumas pessoas da mesma idade continuam ouvindo com clareza enquanto outras perdem essa capacidade mais rápido. E vai aprender uma rotina de 7 passos, desenvolvida com base em práticas tradicionais de saúde auditiva e confirmada pela ciência moderna, que você pode fazer ainda hoje, onde quer que você esteja no mundo. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Deixe um comentário nos dizendo de qual parte do mundo você está assistindo. Adoraríamos conhecer você melhor. Agora, vamos entender o que realmente acontece com a audição depois dos 55 anos. Porque isso é mais fascinante do que você imagina. Dentro do seu ouvido existe uma estrutura pequenina chamada cóclea. Se você pudesse desdobrá-la, ela teria pouco mais de 3 centímetros de comprimento. Pense nela como um caracol em miniatura, cheio de milhares de pequenos fios de cabelo chamados células ciliadas. Esses fios captam as vibrações do som e as transformam em sinais elétricos que chegam ao seu cérebro. É como se cada fio fosse uma corda de um instrumento musical. Quando tudo está saudável, a sinfonia é perfeita. Com o passar dos anos, alguns desses fios se desgastam. Isso é real e tem nome em medicina. Mas o que importa saber é que esse desgaste é apenas uma parte da história. A outra parte, e aqui está o ponto que a maioria das pessoas desconhece, é que a cóclea é irrigada por uma artéria extremamente fina, uma das menores do corpo humano, e essa artéria não tem nenhuma alternativa de suprimento. Se o fluxo sanguíneo nela reduzir minimamente, a cóclea imediatamente recebe menos oxigênio, menos nutrientes e começa a funcionar pior. Sons ficam abafados, conversas ficam difíceis, o processamento do cérebro fica mais lento. Além disso, a tensão muscular no pescoço e na mandíbula, algo extremamente comum em pessoas mais velhas, comprime nervos e vasos que passam bem ao lado dos ouvidos. E quando o sistema nervoso auditivo não recebe estimulação suficiente, as conexões entre o ouvido e o cérebro começam a enfraquecer, como uma estrada abandonada por falta de uso. Pesquisas mostram que pessoas com melhor saúde cardiovascular apresentam resultados muito superiores em testes de audição, mesmo na faixa dos 70 anos. Isso prova que há muito que pode ser feito, muito além do aparelho auditivo. Passo número 1. Chegada aquecida, preparando o ouvido para receber atenção. Coloque as palmas das 2 mãos sobre os seus ouvidos, gentilmente, como se estivesse cobrindo-os para protegê-los do frio.
Mantenha assim por 10 segundos, respirando com calma. Parece simples demais? A ciência explica o porquê funciona. Quando você cobre os ouvidos com as palmas, o calor natural das suas mãos aumenta a temperatura local em frações de grau. Isso é suficiente para dilatar ligeiramente os vasos sanguíneos naquela região, aumentando o fluxo de sangue para a artéria que irriga a cóclea. É o mesmo princípio que faz você enrolar as mãos ao redor de uma xícara quente no inverno para aquecer os dedos. Além disso, ao cobrir os ouvidos, você cria uma câmara de pressão leve, que já estimula o tímpano e desperta o sistema auditivo para o que vem a seguir. É como um aquecimento antes de uma caminhada. E não se pula essa etapa. Faça isso todo dia ao acordar, antes mesmo de sair da cama, se quiser. 10 segundos. Palmas nos ouvidos. Respira com calma. Passo número 2. Puxão suave, acordando os nervos da orelha. Segure a borda externa da sua orelha, aquela parte de cartilagem que faz a curva, com o polegar e o indicador. Com cuidado e sem forçar, puxe suavemente a orelha para fora, longe da cabeça, e mantenha por 5 segundos. Depois, puxe para cima, mantendo por mais 5 segundos. Depois, puxe para baixo, mais 5 segundos. Total, 15 segundos. Esse movimento pode parecer estranho à primeira vista, mas a orelha externa é muito mais do que uma decoração na lateral da cabeça. Ela é coberta de terminações nervosas que se conectam diretamente ao nervo vago, um dos nervos mais importantes do corpo, responsável por regular respiração, frequência cardíaca e, sim, o processamento auditivo. Quando você traciona suavemente a orelha nessas 3 direções, você está literalmente ativando esse sistema nervoso profundo. Tradições de saúde japonesas e chinesas praticam a estimulação auricular há séculos, e a ciência ocidental moderna confirmou através de estudos de mapeamento nervoso que a orelha externa é uma das regiões do corpo com maior densidade de conexões ao nervo vago. Para pessoas mais velhas, essa estimulação tem um benefício adicional. Ela ajuda a reduzir a tensão acumulada na região da cabeça e do pescoço, que é justamente uma das causas subdiagnosticadas da sensação de ouvido bloqueado, que tantos seniores relatam. Faça com gentileza. Não precisa de força. O objetivo é estimular, não apertar. Passo número 3. Massagem atrás da orelha, abrindo o caminho linfático. Coloque 2 ou 3 dedos logo atrás da sua orelha, na parte do crânio que você sente como um osso saliente. Esse ponto tem nome, mastoide, mas o que importa saber é que ali passam vasos linfáticos responsáveis por drenar o fluido que circula em torno do ouvido médio. Faça movimentos circulares suaves nessa região por 10 a 15 segundos. Você pode usar um pouco mais de pressão do que usou na orelha, mas sempre dentro do conforto. O sistema linfático é como o sistema de esgoto do corpo. Quando ele funciona bem, os tecidos ficam desinflamados e o fluido interno do ouvido mantém o equilíbrio correto. Quando esse fluxo está lento, que é muito comum em pessoas sedentárias ou que ficam muito tempo sentadas, o ouvido médio pode acumular pressão, gerando aquela sensação de tampão ou de som chegando de dentro de água. A massagem no mastoide ativa mecanicamente o fluxo linfático dessa região. Fisioterapeutas especializados em reabilitação auditiva usam técnicas similares em seus pacientes. E aqui, você está fazendo isso com as próprias mãos, de forma preventiva e diária. 10 a 15 segundos. Movimentos circulares. Atrás da orelha, dos 2 lados. Passo número 4. Esfregação auricular, ativando os pontos de pressão da orelha. Este é o passo mais vigoroso de toda a rotina. Com os dedos indicador e polegar, massageie toda a superfície externa da sua orelha, do lóbulo até o topo, cobrindo cada parte da cartilagem. Use uma pressão firme, mas sem causar dor. Faça isso por 10 segundos em cada orelha.
A orelha humana concentra mais de 100 pontos de acupressão mapeados, conectados a regiões diversas do corpo, incluindo o córtex auditivo, que é a parte do cérebro que interpreta os sons. Ao massagear toda a superfície da orelha com essa pressão consistente, você está enviando sinais de ativação para o sistema nervoso auditivo central. É como reinicializar o computador. Estudos em medicina integrativa mostram que a auriculoterapia, que é o nome técnico para a estimulação de pontos na orelha, produz mudanças mensuráveis no fluxo sanguíneo cerebral, especialmente nas áreas ligadas ao processamento sensorial. Para pessoas de mais de 55 anos, que frequentemente têm menor circulação periférica, essa ativação tem efeito ainda mais notável. Muitos pacientes que adotaram essa prática relataram redução da sensação de ouvido pesado nas primeiras semanas. Não é magia, é fisiologia. 10 segundos em cada lado. Massageie com confiança. Passo número 5. Liberação cervical. Descomprimindo o canal que leva ao ouvido. Sente-se ou fique de pé com a coluna reta. Incline lentamente a cabeça para o lado direito, como se fosse encostar o ouvido direito no ombro direito. Não force. Vá até onde for confortável e mantenha por 5 segundos. Depois, volte ao centro e incline para o lado esquerdo, mantendo por mais 5 segundos. Em seguida, incline suavemente a cabeça para frente, levando o queixo em direção ao peito, e mantenha por mais 5 segundos. Total. 15 segundos de movimentos lentos e conscientes. Por que isso importa para os ouvidos? Porque o pescoço é uma verdadeira rodovia de estruturas vitais. Pelos lados do pescoço passam as artérias carótidas, que levam sangue ao cérebro, além de nervos que têm conexão direta com o sistema auditivo. Quando os músculos do pescoço ficam tensos, o que acontece naturalmente com o estresse, com postura incorreta e com a idade, eles comprimem essas estruturas. A artéria vertebral, que passa pelo interior das vértebras cervicais, pode ter seu fluxo reduzido mesmo com tensões musculares moderadas. Isso afeta diretamente quanto sangue chega à cóclea. Os alongamentos cervicais simples deste passo ajudam a liberar essa compressão, melhorando o suprimento sanguíneo para os ouvidos de forma imediata. Pessoas com artrose cervical devem fazer os movimentos dentro do alcance seguro, sem forçar. 5 segundos de cada lado, sempre com calma. Passo número 6. O zumbido interno, fazendo a cóclea vibrar por dentro. Feche suavemente os lábios e produza um som de zumbido contínuo, como um prolongado, por 10 segundos. Sinta a vibração se espalhando pelo rosto, pela mandíbula, chegando até os ouvidos. Respire pelo nariz enquanto faz isso. Se precisar, divida em 2 partes de 5 segundos cada. Este é talvez o passo mais surpreendente desta rotina e o que mais levanta sobrancelhas quando as pessoas ouvem pela primeira vez. Mas a explicação é elegante e confirmada pela ciência. Quando você produz esse zumbido vocal, as vibrações se propagam pelos ossos do crânio e chegam diretamente à cóclea. Isso estimula mecanicamente as células ciliadas, que ainda estão presentes e funcionais. Além disso, essa vibração ativa o músculo tensor do tímpano, um dos menores músculos do corpo humano, localizado justamente dentro do ouvido médio. Manter esse músculo ativo e estimulado é essencial para que ele continue respondendo bem às variações de volume dos sons cotidianos. Pesquisadores de neurociência auditiva também apontam que a vibração produzida pelo zumbido estimula as vias neurais que conectam o ouvido ao córtex cerebral, mantendo essas conexões ativas e fortalecidas, mesmo em idades avançadas. É como exercitar um caminho para que ele não seja tomado pelo mato. 10 segundos de contínuo. Simples, eficaz e com respaldo científico. Passo número 7.
a pausa de escuta, ensinando o cérebro a ouvir de novo. Este é o último passo e, curiosamente, o mais poderoso. Após os 6 passos anteriores, fique em silêncio por 15 segundos completos. Mas não é um silêncio passivo, é um silêncio ativo. Feche os olhos, relaxe os ombros e preste atenção deliberada em todos os sons ao seu redor. O barulho do ventilador, o canto de um pássaro lá fora, o som do seu próprio coração, sons que você normalmente ignora. Simplesmente escute com atenção plena por 15 segundos. Os audiologistas chamam isso de Auditory Engagement, que em português poderia ser traduzido como engajamento auditivo consciente. O que acontece nesse momento é neurologicamente profundo. Quando você escuta com atenção intencional, o córtex auditivo, que é a central de processamento do som no cérebro, é ativado de forma diferente do que quando o som chega passivamente. As conexões neurais entre o ouvido e o cérebro são reforçadas. É como ir à academia para o seu sistema auditivo. Pesquisas em neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar e melhorar ao longo da vida, mostram que a escuta consciente e intencional pode retardar a degeneração das vias auditivas e até recuperar parte do processamento perdido ao longo dos anos. O cérebro, independentemente da idade, responde ao uso. 15 segundos de escuta ativa. Olhos fechados. Atenção plena nos sons ao redor. Agora que você conhece os 7 passos, vamos falar de como colocar isso na prática da sua vida diária, porque uma rotina só funciona se for simples o suficiente para ser mantida. A sequência completa leva 90 segundos. Não 90 minutos. 90 segundos. Isso equivale ao tempo de uma propaganda de televisão ou ao tempo que você leva para escovar os dentes. E como qualquer hábito novo, ele se mantém muito melhor quando é ancorado a algo que você já faz todos os dias. Uma sugestão que funciona muito bem é fazer a rotina logo ao acordar, antes de sair da cama. Você ainda está relaxado, a tensão do dia ainda não chegou, e o corpo responde de forma excelente a esse tipo de estímulo pela manhã. Outra opção é fazê-la antes do banho da tarde ou à noite, como parte do momento de cuidado pessoal. O que não funciona é deixar para quando lembrar, porque os dias são cheios e a memória não é mais a mesma de antes. Isso é completamente normal. Com o tempo, seu corpo vai aprender a sequência e ela se tornará automática, como escovar os dentes. Se você tem alguma limitação nos ombros ou no pescoço, o passo 5 pode ser feito com movimentos menores. O importante é a intenção e a constância, não a amplitude do movimento. Se seus braços cansam rapidamente, apoie os cotovelos em uma mesa enquanto faz as massagens. Adapte ao seu corpo com inteligência. Nos primeiros 7 dias, é comum não perceber diferença. O corpo precisa de tempo para responder. Entre a segunda e a 4ª semana, muitas pessoas começam a notar que precisam pedir menos para repetir frases, que conversas em ambientes movimentados ficam um pouco mais fáceis e que chegam ao final do dia com menos cansaço auditivo. Esses são os sinais de que a rotina está funcionando. Antes de encerrar, é importante ser honesto sobre algumas situações em que esta rotina deve ser combinada com avaliação médica. Se você sente zumbido em apenas um ouvido, ou se percebe que um ouvido ouve claramente melhor do que o outro, esses são sinais que merecem avaliação de um especialista em saúde auditiva. A assimetria entre os ouvidos pode indicar causas específicas que exigem diagnóstico profissional. Da mesma forma, se você tem histórico de infecções frequentes no ouvido, se já fez cirurgias na região ou se sente dores ao tocar a orelha, adapte os passos de massagem com mais cuidado ou consulte seu médico antes de começar. Pessoas que tomam medicamentos regularmente para pressão, para o coração ou para diabetes devem saber que esses remédios podem, em alguns casos, afetar a circulação nos vasos menores,
incluindo os que irrigam a cóclea. Isso não é uma razão para parar a medicação. Nunca faça isso sem orientação médica. Mas é uma razão a mais para cuidar da saúde auditiva com atenção e disciplina. Esta rotina é um complemento ao cuidado médico, não um substituto. Se sua audição mudou de forma súbita, se você passou a sentir tontura junto com a dificuldade auditiva, ou se os sintomas pioraram rapidamente, procure seu médico sem demora. Pense no que você pode ganhar ao dedicar apenas 90 segundos por dia aos seus ouvidos. Mais clareza nas conversas com seus filhos e netos. Menos esforço para acompanhar o que as pessoas dizem ao redor. Menos fadiga no fim do dia. Mais presença nas situações sociais que você ama. São ganhos que afetam diretamente a qualidade da sua vida e a sua autonomia. O corpo responde à atenção. Sempre respondeu. E não existe uma idade em que essa lei para de funcionar. Cada vez que você cobre os ouvidos com as palmas, cada vez que você massageia gentilmente atrás da orelha, cada vez que você faz aquela pausa de escuta consciente, você está mandando ao seu sistema auditivo uma mensagem clara. Eu me importo com você. E o corpo começa a responder. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu curtir e compartilhe com alguém da sua família ou com um amigo próximo que convive com dificuldades auditivas. Às vezes, a informação mais importante chega por meio de quem você mais confia. Nos conte nos comentários. Você já percebeu alguma mudança na sua audição nos últimos anos? Adoramos ler as experiências de quem nos acompanha. Há 2 vídeos na tela agora. Tenho certeza de que você vai gostar de continuar assistindo a mais conteúdo como este. Cuide-se bem e até a próxima!